O dog do Reddit. Esposa traidora levava nossa filha para a casa do amante. Eu expus os crimes dele, e consegui a guarda total da minha filha. Você já pensou que sua vida está uma bagunça, depois leu a história de outra pessoa e de repente se sentiu muito melhor? Então provavelmente você vai se sentir assim agora. Normalmente, sou um cara calmo e tranquilo, mas os últimos dias me testaram de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Tive que sair de casa para ter certeza de que não faria uma besteira. Sou pai de uma garotinha maravilhosa de 3 anos, e ela é meu mundo. Levo a segurança dela muito a sério e faço qualquer coisa para protegê-la. Então, quando descobri que minha esposa estava colocando nossa filha em perigo de uma forma totalmente irresponsável, perdi o controle. Minha esposa, Olivia, mulher de 29 anos, e eu, homem de 31 anos, estamos casados há 5 anos. Nos conhecemos por meio de um amigo em comum que nos apresentou. Sou artesão, um ourives, então passo muito tempo no meu ateliê e não tenho colegas de trabalho, por isso apreciei a ajuda de um cupido. Nos demos bem imediatamente. Houve faíscas já no primeiro encontro, e marcamos o segundo para a mesma semana. Não conseguíamos ficar longe um do outro. Isso não mudou depois que nos casamos. Continuávamos loucamente apaixonados e tão próximos quanto antes. Logo depois, tivemos nossa filha. Nossas vidas mudaram bastante, mas ainda encontrávamos tempo um para o outro. Nunca nos afastamos, pelo menos, que eu percebesse. Então, não sei onde tudo começou a dar errado. Não sei exatamente quando ela decidiu que precisava trair. Acho importante explicar como funcionava a nossa rotina. Ela faz trabalho de digitação e começou a trabalhar de casa depois que tivemos o bebê. Eu sou um ourives que trabalha em casa quando faço peças pequenas, e no ateliê quando trabalho nos projetos maiores. São esses que pagam as contas, então geralmente passo a maior parte da semana no ateliê. Minha filha é uma criança falante, com uma imaginação bastante vívida. Nada fora do comum para a idade dela. Mas achei estranho quando ela começou a se referir a um suposto tio. Podíamos estar brincando ou lendo uma história e ela dizia algo como eu li esse livro quando o tio estava aqui. O mais estranho era o fato de que ela não tem nenhum tio. Sou filho único, e minha esposa só tem uma irmã. Tenho alguns amigos homens que ela conheceu, mas ela nunca chamou nenhum deles de tio. A princípio, achei que poderia ser um amigo imaginário, mas achei estranho imaginar uma criança inventando um tio imaginário. Não consegui parar de pensar nisso, então fiz uma postagem no Reddit perguntando se os filhos de outras pessoas faziam algo parecido. Fiquei surpreso quando recebi alguns comentários sugerindo que minha esposa poderia estar me traindo. Disseram que havia vários relatos de crianças pequenas revelando traições ao mencionar o nome do parceiro do pai ou da mãe. Quase quis rir disso no primeiro momento. Não parecia a verdade. Mas não posso dizer que a mesma ideia já não tivesse passado pela minha cabeça. Fiquei remoendo aquilo por um dia, tentando decidir o que fazer. Nosso relacionamento parecia ótimo e eu não tinha nenhum motivo para suspeitar de infidelidade. Exceto pelo tal tio. Mas era algo tão estranho e difícil de explicar que parecia um bom motivo para investigar. Primeiro, comecei perguntando à minha filha sobre esse tal tio, mas as respostas dela não esclareciam nada. Minha próxima ideia foi perguntar para Olivia e ver como ela reagiria. Foi aí que comecei a desconfiar seriamente. Nem cheguei a acusá-la de nada. Estávamos conversando uma noite quando mencionei casualmente que nossa filha estava se referindo a um tio. Ela desviou o olhar de mim e disse que também tinha percebido isso, mas tinha certeza de que não era nada demais. Achei suspeito quanto ela queria encerrar o assunto rapidamente, então insisti. Falei como era estranho nossa filha falar de um tio que ela nem tinha. Olivia deu de ombros novamente, dizendo que a menina tinha uma imaginação fértil e provavelmente pegou isso de algum desenho animado. Ela evitou olhar nos meus olhos o tempo todo. Isso não confirmou minha suspeita, mas me deu confiança suficiente para investigar mais a fundo. Quando tive a chance, vasculhei o celular dela. Não demorou muito para descobrir que ela estava me traindo. Ela levava um homem para nossa casa sempre que eu estava no ateliê. Às vezes, quando eu avisava que ia chegar tarde, ela ia para a casa dele e levava nossa filha junto. Não consigo expressar o quão furioso isso me deixou. Descobrir que minha esposa estava me traindo foi devastador. Sempre achei que nosso relacionamento era perfeito e nunca imaginei que infidelidade fosse algo com que eu teria que me preocupar. Mas ali estava a prova, bem diante dos meus olhos. E o fato de que ela estava envolvendo nossa filha nisso tornava tudo 1000 vezes pior. Eu não fazia ideia de quem era aquele homem. Não podia garantir a segurança da minha filha perto dele. Ainda bem que Olivia estava em outro cômodo, porque eu quase perdi o controle. Quis jogar o celular dela contra a parede, descer até onde ela estava e gritar com ela. Em vez disso, respirei fundo e me acalmei. Enviei as mensagens para mim mesmo, para poder analisá-las com mais calma.
Queria garantir que eu tinha todas as informações antes de confrontá-la. Já estava pensando em divórcio também. Traição era algo que eu não conseguiria perdoar, mas colocar minha filha em risco era outro nível completamente diferente. Quase não dormi aquela noite. Passei a madrugada acordado lendo as mensagens que havia encaminhado para mim. Ela estava me traindo há 3 meses. Tinham começado a conversar um pouco antes disso. Mas o mais surpreendente foi perceber que eu nem me importava tanto com a traição. Eu só queria saber que tipo de homem ela estava colocando na frente da minha filha. Não consegui descobrir muito sobre ele pelas mensagens, mas também consegui encontrá-lo online. Isso não ajudou muito, porque ele não tinha muitas informações pessoais disponíveis. Era um completo estranho para mim. Pensei em contratar um detetive particular para descobrir mais sobre ele. Estava me preparando para pedir a guarda da minha filha, e sabia que a justiça tende a ser mais difícil com pais homens. Cada pedacinho de prova ajudaria. Mas agora estou dividido sobre como lidar com tudo. Não quero que minha filha chegue perto daquele homem de novo. Mas também quero esperar até ter provas sólidas antes de confrontar minha esposa. Será que devo contar logo que já sei de tudo? Ou espero o detetive me trazer algo concreto? Como posso evitar que ela leve minha filha até a casa dele nesse meio tempo? A atualização. Agradeço muito o apoio que recebi na minha última postagem. Tem sido um período realmente difícil para mim. Tenho engolido muita raiva só de imaginar que minha esposa levava minha filhinha para a casa de outro homem enquanto mantinha um caso. Sinceramente, isso torna difícil até olhar para ela sem perder completamente a cabeça. A maioria dos comentários dizia que contratar o detetive particular era algo fundamental. Concordei totalmente com isso, mas minha principal preocupação era que ela levasse minha filha de novo para a casa do amante enquanto eu estivesse fora trabalhando. Felizmente, alguém me deu uma sugestão excelente. Como trabalho por conta própria, poderia simplesmente tirar um tempo de folga. Enviei um e-mail aos meus clientes com pedidos pendentes explicando que haveria um pequeno atraso por motivos pessoais. A maioria entendeu. Um deles não podia esperar, então devolvi o dinheiro sem ressentimentos de nenhuma das partes. Conversei com um detetive particular e expliquei o que eu precisava. Eu já tinha provas do caso da minha esposa. Só queria que ele descobrisse tudo o que pudesse sobre aquele homem. Expliquei a situação e queria saber se minha filha estava sendo exposta a alguém perigoso e estava em busca de qualquer coisa que me desse vantagem na disputa pela guarda. Depois disso, procurei um advogado para discutir minhas opções e entrei com o pedido de divórcio. O próximo passo era explicar para minha esposa por que eu não estava indo trabalhar. Isso também não foi difícil. Apenas disse que estava com dores no cotovelo e queria passar alguns dias descansando. Eu já tinha tido problemas com o cotovelo antes. Normalmente, eu tirava apenas 2 ou 3 dias para me recuperar. Seria difícil convencê-la de que precisava descansar por 1 ou 2 semanas. Ficar em casa com ela não era fácil. Toda vez que eu olhava para ela, imaginava minha filha sentada numa sala estranha enquanto a mãe estava no quarto com outro cara que eu nem conhecia. Perdi todo o respeito por ela e tive que me esforçar muito para tratá-la como se eu ainda me importasse. Foi algo realmente bem difícil para mim. Depois de alguns dias, ela começou a se preocupar com meu cotovelo ainda não ter melhorado. Ou talvez fosse desconfiança. Seja como for, despistei dizendo que iria ao médico verificar. Voltei dizendo que estava inflamado e que precisava de mais alguns dias de descanso. Ela não questionou. Quando o detetive me retornou, ele trouxe muitas informações sobre o tal sujeito. Primeiro, disse que ele morava em um bairro perigoso, a cerca de 20 minutos daqui. Só de ouvir isso, me deu um frio na espinha. Mas piorou. Ele contou que o cara tinha um histórico de violência doméstica, com um caso registrado por uma ex-namorada, há cerca de 5 anos atrás. Segundo os documentos judiciais, eles brigaram porque ela estava vendo TV com o volume alto. Ela alegou que ele a empurrou contra a porta. Ele aceitou um acordo judicial para evitar prisão, mas o caso ainda constava nos registros. A ex também conseguiu uma ordem de restrição contra ele, válida por 6 meses. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela estava levando nossa filha de 3 anos para a casa de um homem que já havia agredido uma mulher por causa do volume da TV. Um homem que já teve uma ordem judicial de afastamento. Eu não estava sendo superprotetor. Só essa informação inicial do detetive já era absurda para mim. Minha intuição inicial estava 100% certa. Enviei todas as informações do detetive para meu advogado e disse que queria afastar minha filha da minha esposa o mais rápido possível. Também falei que queria abrir um processo. Ele entendeu minha raiva, mas explicou que ela não havia cometido um crime pelo qual pudesse ser processada. No entanto, ela havia cometido várias atitudes que um juiz da vara da família com certeza veria com maus olhos. Ele sugeriu entrar com um pedido de guarda emergencial, e eu concordei. Meu principal objetivo era garantir que minha filha nunca mais tivesse contato com aquele homem.
E com sorte, nem mais contato com essa terrível mãe e esposa. Então, com o divórcio e a audiência de guarda emergencial em andamento, decidi que era hora de confrontar Olivia. Esperei até tarde da noite, quando nossa filha já estava dormindo profundamente. Então contei tudo para ela. Comecei confessando que meu braço estava bem. Eu só tinha ficado em casa para poder observá-la. Ela pareceu confusa, mas também cautelosa, como se já soubesse para onde a conversa estava indo. Contei que sabia que o tio a quem nossa filha se referia era, na verdade, o amante dela, e que ela o visitava enquanto eu trabalhava. Ela abriu a boca para tentar dizer algo, mas eu cortei dizendo que não adiantava negar, porque eu tinha visto as mensagens. Ela não conseguiu me encarar quando disse que sentia muito. Disse que sabia que era uma idiotice, mesmo enquanto fazia aquilo, e que procuraria ajuda. Eu disse para ela não se incomodar com isso mais. Eu não me importava com o motivo. Estava acabado. E, sinceramente, isso era irrelevante. O que importava para mim era que ela colocou nossa filha em risco. Ela pareceu surpresa e disse que a filha sempre esteve segura porque a levava junto. Perguntei se ela sabia que tipo de homem era o amante dela, e ela ficou ofendida. Disse que sabia sim, e que eu não o conhecia. Então contei o que o detetive havia descoberto. Que ele tinha histórico de violência contra mulheres, especificamente. Falei sobre o bairro e o prédio onde ele morava, e perguntei se aquele parecia um ambiente seguro para nossa filha. Ela não respondeu. Ainda estava presa à parte da violência doméstica. Ela disse que aquilo não podia ser verdade. Eu garanti que era, e que tudo aconteceu por causa de uma discussão sobre o volume da TV. Disse, sem rodeios, que não me importava se ele a atacasse. Mas que eu morreria antes de deixar um homem assim ter a chance de tratar minha filha da mesma forma. O mais insano é que ela começou a defendê-lo depois disso. Disse que não acreditava que ele tivesse agredido a ex e que, mesmo se tivesse, ele era um homem diferente agora. Quando ela começou a insistir que ele nunca machucaria nossa filha porque ele amava crianças, eu mandei ela parar de falar. Que guardasse essas desculpas para o juiz. Quando contei que já havia entrado com um pedido de divórcio, ela ficou chocada. Disse que nem tínhamos tido a chance de conversar. Que sabia que a culpa era dela e estava pronta para mudar. Eu disse que não queria mudá-la. Só queria manter minha filha longe dela e do namorado. Essa era toda a mudança que eu queria. Nos dias seguintes, ela recebeu os papéis do divórcio e a audiência de custódia foi realizada. Eu estava esperançoso de que as coisas sairiam a meu favor, mas a juíza não me concedeu a guarda da minha filha. Ela disse que entendia a minha preocupação e que eu tinha provas significativas, mas não havia nenhuma evidência de que minha filha tivesse sofrido qualquer dano. Sem isso, o tribunal não poderia anular os direitos parentais de Olivia, e eu não poderia receber a guarda total. Não fiquei satisfeito com a decisão. Ainda acho que foi um monte de bobagem, mas algo de bom saiu da sentença. A juíza concordou que foi errado o parceiro do caso extraconjugal dela ter sido apresentado à minha filha sem o meu consentimento, e também reconheceu que o histórico criminal dele representava um risco potencial no futuro. Ela determinou que minha filha não poderia ser deixada sob os cuidados do parceiro da minha ex nem levada à casa dele, e que qualquer violação dessa ordem resultaria numa reavaliação do acordo de custódia. Foi uma pequena vitória, e eu a aceitei. Claro, pessoas que traem são conhecidas por respeitarem regras, né? Então continuei preocupado que ela pudesse levar nossa filha escondida para a casa dele. Por mais difícil que fosse, eu não saí de casa. Fiquei lá para garantir que minha filha estivesse segura. Não pretendia sair daquela casa se não tivesse a guarda definitiva dela. Era desconfortável viver com uma esposa por quem eu não sentia mais nada. Ela andava pisando em ovos perto de mim quase o tempo todo, mesmo eu não gritando com ela. Ela conseguia perceber o quanto eu estava irritado. Continuava tentando explicar que o caso tinha terminado e que ela queria mudar. Mas eu não dei chance. Basicamente a ignorei sempre que pude. Tratei-a como aquele colega de quarto de quem você não gosta, só falava com ela quando era necessário. Continuei trabalhando no meu ateliê caseiro, assumindo projetos menores, que não exigissem ir até a oficina maior. Foi um prejuízo financeiro, mas valeu a pena para eu poder manter os olhos nela e garantir que o amante não aparecesse mais na nossa casa. Eu sabia que a ordem judicial provavelmente era suficiente para impedir que ela o levasse perto da nossa filha. Mas eu não ia arriscar. Eu não tinha mais motivos para confiar nela. Apesar das promessas da Olivia de que tinha terminado com ele, eu sentia que ela estava mentindo. De vez em quando ela saía de casa bem arrumada, como se fosse impressionar alguém. Não levava nossa filha junto. Mas mesmo assim eu me preocupava. Se ela ainda estava envolvida com aquele homem, isso era algo relevante para a próxima audiência de custódia. O tribunal iria querer saber se ela ainda pretendia expor nossa filha a ele. Então pedi ao detetive particular que investigasse novamente. Dessa vez, a missão era apenas confirmar se ela ainda o via.
Em poucos dias, ele me deu um retorno. E os resultados não foram uma grande surpresa para mim. Olivia ainda estava vendo aquele cara, mas isso não era tudo. Ele também observou várias mulheres diferentes e homens com aparência duvidosa visitando o apartamento do sujeito em diferentes horários. Fez uma investigação sobre essas pessoas também e descobriu que alguns tinham acusações por vendas de substâncias. Era mais uma prova de que aquele ambiente era totalmente impróprio para minha filha. Tirei fotos de tudo e enviei para meu advogado na próxima audiência. Apresentamos todas as provas. Dessa vez, a juíza não pegou leve. Concordou que o relacionamento contínuo de Olivia com ele tornava irrealista acreditar que nossa filha não seria exposta a ele, ou a nenhum perigo. Também citou a condenação anterior por violência doméstica, bem como a presença de pessoas com ficha criminal por envolvimento com venda de substâncias ilícitas, na casa desse homem, como evidências de péssimo julgamento de valores por parte da Olivia. E obviamente toda essa situação pesou bastante ao meu favor. Assim que eu vi a juíza falando essas palavras, já comecei a me animar, só percebendo que finalmente eu teria aquilo que eu buscava ali. Fui concedido com a guarda física da minha filha, e Olivia ficou com direito a visitas supervisionadas. Ela poderia vir a ter visitas sem supervisão no futuro, dependendo da evolução das coisas. Mas meu advogado me garantiu que as chances dela conseguir até mesmo a guarda parcial eram muito, muito pequenas. Ainda não consigo acreditar que consegui. Tanto que ainda estou me sentindo extremamente feliz por causa dessa conquista. A verdade é que Olivia cometeu muitos erros, e se não fosse por isso, talvez tivéssemos acabado dividindo a guarda. Apesar de tudo o que pesava contra ela, sou grato por as coisas terem acontecido como aconteceram. Criar uma criança tão pequena sozinho não tem sido fácil. Precisei fazer vários ajustes na rotina. Adaptei meu ateliê para conseguir trabalhar em projetos maiores de casa. E tenho tido muita sorte por contar com o apoio da minha família, que pode me ajudar quando preciso ir até a oficina maior. Deixo minha filha com minha mãe ou com minha irmã, que é dona de casa e tem uma criança praticamente da mesma idade. Olivia e a família dela me pintaram como vilão por tudo que eu fiz. Já tentei explicar várias vezes o perigo que ela representava para nossa filha, até me ofereci para mostrar as fotos como prova. Mas eles se recusam a acreditar. Mas isso pouco me importou. O problema é deles. Eventualmente, eu bloqueei todos os números deles. A única pessoa com quem preciso manter contato é Olivia, e só porque ela tem o direito legal de visitas. Sempre que me vê, me trata como se eu fosse o próprio diabo. O que é até engraçado, considerando com quem ela está namorando agora. É isso mesmo, e apesar de jurar que tinham terminado, ela ainda está com ele. Contratei o detetive mais uma vez, só para manter nosso dossiê atualizado, já que ela tem ameaçado entrar com recurso. Não só ela continua visitando, como também pagou a fiança dele na semana passada, por uma acusação de posse de substâncias ilícitas. Parece que esses criminosos crescem tão rápido. Mas eu não tenho nenhum pingo de empatia pela Olivia. A verdadeira vítima de tudo isso é a minha filha. Ela ainda não entende o que está acontecendo, e tem sido difícil explicar por que não pode ver a mãe o tempo todo. Parte meu coração vê-la chorar ou fazer birra porque quer a mãe. Mas sei que é melhor do que expor o tipo de gente com quem a mãe dela anda agora. Tenho trabalhado com um terapeuta que está me ajudando a encontrar formas de explicar tudo isso para ela e lidar com as necessidades dela nesse período delicado. Os conselhos dele têm sido inestimáveis para me ajudar a lidar com essa nova realidade com minha filha. Pelo que vejo da Olivia nas visitas, ela não está nada bem. Mas não me importo. Não é mais meu problema. Ela é uma mulher adulta e tomou as decisões que achou melhor. Agora ela que arque com as consequências disso. Ela colocou nossa filha em perigo, mas pelo menos ela aprendeu o que acontece quando se mexe com um pai furioso. Comentários sobre o relato. Quase que eu consigo ouvir a ex do OP dizendo, só porque ele é violento e convida usuários de drogas suspeitos para casa, e eu ainda tive que tirá-lo da cadeia, não significa que ele seja perigoso para nossa filha. Senhora, pare com as drogas. Não apenas isso, logo no início ela teve a audácia de minimizar tudo, falando como se a filha só tivesse uma imaginação fértil. Ela era mentirosa, estúpida e inconsequente. Foi incapaz de respeitar o marido trabalhador, buscando uns drugs, e proteger a sua filha pequena, botando-a em perigo. Dito isso, deixo aqui o meu respeito total ao OP. Ele fez tudo o que pôde para proteger a filha, por mais difícil que fosse. Ele mostrou como é um verdadeiro pai. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte.
Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.